A evolução atômica nos planos cósmicos. A evolução nos planos cósmicos deve ser primeiramente vista como o preenchimento gradual do círculo do espaço pelos átomos. Éons imensamente longos transcorrem durante este processo. Assim, os átomos originais ocupam o círculo 1. A primeira configuração de compósitos, o círculo 2. As combinações desses compósitos, o círculo 3, e assim por diante. Esses tipos de matéria, como agora os podemos chamar, estão espalhados em esferas concêntricas por todo o cosmos, fora do limite do anel não passa, acompanhando as linhas dos raios, de maneira que, quando o primeiro círculo contém átomos apenas do seu próprio tipo, cada círculo sucessivo tem em seus átomos movimentos interatômicos representativos de cada um dos círculos interiores, sendo que a construção dos átomos mais externos é muito mais elaborada. Quando os átomos alcançam a esfera mais distanciada, uma força nova se estabelece. Encontraram a oposição do anel não passa. Os átomos que estão no círculo mais externo são um sistema grandemente complexo de movimentos dentro de movimentos. Tendo escapado da quietude central com uma força centrífuga, são agora repelidos pelo anel não passa e, devido à repulsa, voltam com um movimento espiral. E isso que dá aos raios sua formação peculiar. Alcançando o centro, esses átomos voltam velozmente para fora com um movimento centrífugo reto ao longo da linha do raio oposto àquele pelo qual entraram no centro, para voltar novamente da mesma maneira, mas num ângulo ligeiramente diferente, que os obrigará, na próxima trilha, a seguir o raio seguinte ao precedente, e é assim que giram ao redor do círculo. Quando são repelidos pelo anel não passa, fazem um movimento circular sobre o plano do círculo mais externo, sentindo assim sua força que vem de todos os ângulos. Repetem esse movimento em cada plano para o qual retornem. Bem, como se disse, cada movimento no espaço continua como um movimento, portanto, toda influência que atua sobre esses átomos é registrada na reação de pressões inerentes à sua estrutura, de maneira que cada átomo retorna à quietude central infinitamente mais complexo após cada jornada. Cada raio que intercepta os círculos num ângulo diferente obriga o átomo que viaja sobre seu caminho a experimentar influências diferentes em sua jornada. Portanto, a complexidade final desses átomos. Quando o circuito descrito se completa, embora seja passível de expressão matemática, não pode ser comunicada ao intelecto finito, mas vocês podem compreender a geometria desses átomos e, se conhecerem seu cálculo numérico, terão a chave da explicação do universo. Essas estruturas ainda são tratadas como átomos, não como no caso da química, na hipótese de que não podem ser resolvidos numa estrutura mais simples qualquer, sendo eles homogêneos, mas na base de que, embora compósitos, uma vez formados, não podem ser resolvidos mas são permanentemente unidades. Vocês verão que o fluxo dos átomos em direção ao exterior, a circunferência, e seu retorno para o centro marcam uma fase da evolução do cosmos, e o completamento do circuito dos raios por um átomo marca uma fase de evolução desse átomo. Quando completou seu circuito, experimentou todas as forças que o cosmos pode lhe oferecer, e, quando todos os átomos desenvolvidos completaram seu circuito, e a evolução de átomos nessa maré é limitada, porque, depois que uma determinada proporção de força assumiu uma forma tangencial, um estado de equilíbrio é alcançado no cosmos, pois a evolução continua desde o primeiro movimento de um estado de força não compensada até que o equilíbrio seja alcançado, eis o completamento de uma evolução, um estado de equilíbrio e, portanto, uma quietude relativa. Observem que descrevemos 3 fases da evolução cósmica. O desenvolvimento dos anéis foi a primeira fase. Eles dão origem uns aos outros e agem e reagem uns sobre os outros até que seja alcançado um estado de equilíbrio.
Então, embora sejam estáticos uns em relação aos outros, quer dizer, embora estejam em movimento constante no interior de si mesmos, eles mantiveram constante o seu movimento em relação a cada um dos outros e devem continuar a fazê-lo dado que, não existindo nada que os perturbe, os vórtices estabelecidos pelos movimentos dos anéis dão origem a movimentos secundários, os raios e os círculos. Estes, iniciando seus cursos respectivos, os desenvolveram até que se tornassem estáticos em relação uns aos outros, e uma segunda fase da evolução já foi ultrapassada. Em terceiro lugar, eles, por sua vez, dão origem aos movimentos tangenciais que constroem os átomos. Ver-se aqui uma fase de desenvolvimento é seguida por uma fase de equilíbrio durante a qual o que se desenvolveu se mantém, mas nada se transforma, seu status é imutável. Essas fases podem ser conhecidas por vocês pelos nomes de dias e noites de Deus, o dia da evolução, a noite do equilíbrio estático, e a superação de um conjunto de forças por um outro, que obriga o equilíbrio a mergulhar lentamente, outra vez, na manifestação. O equilíbrio está terminado e novas forças estão em movimento. Essas forças estão baseadas no relacionamento das unidades construídas anteriormente e são influenciadas pelos determinantes originais, os anéis, os raios e os círculos. Nesses limites, é sujeitas à natureza das unidades sobre as quais agem, elas podem formar novas combinações, permutações e ritmos de ação e de reação, até que as novas forças tenham encontrado seu equilíbrio, e, em seu completamento e desenvolvimento máximos, quando a combinação final foi conseguida, tornam-se novamente estáticas no equilíbrio cósmico até que esse período, bem como o equilíbrio, seja novamente superado. A superação do equilíbrio deve-se às mesmas forças que estabeleceram os anéis originais, o fato de que movimento gera movimento e estabelece uma esfera de redemoinhos que está fora de sua trilha. Eis porque, embora todo o conjunto novo de forças postas em movimento deva chegar a um equilíbrio final determinado pelos fatores presentes em suas naturezas, esse equilíbrio, sendo apenas uma manutenção de posição de movimentos relativos a um outro, sendo portanto uma quietude relativa, deve sempre ceder em equilíbrio e dirigir-se a uma nova fase de evolução, porque este é um cosmos construído de movimento, e movimento gera movimento. Vocês possuem, creio, um conceito claro do que tem sido chamado de estrutura do cosmos, os anéis, os raios e os círculos. Estes, tendo completado há muito tempo sua evolução, fixaram-se numa condição estática, sendo que a única mudança que ocorre é a passagem do cosmos por esferas positivas e negativas de influência, 4 para o ciclo. Estas constituem grandes fases, a fase em que a influência construtiva é intensificada. Os círculos e os raios fluem constantemente em suas órbitas, mas, quando a fase positiva está ocorrendo, as correntes expansivas são aceleradas e, quando a fase negativa está ocorrendo, as correntes retornantes são aceleradas. Os grandes anéis, que são 3, são a trindade original, conhecida por vocês como o absoluto, embora a implicação da palavra absoluto seja conhecida de poucos, quer dizer, o termo absoluto tem sido utilizado no ensino de discípulos sem que os discípulos o compreendam completamente. Porque existem 3 anéis, o absoluto é uma força trina. Eles 3, operando juntos com uma interação indissolúvel, são os 3 que são 1 e o 1 que é 3. Relacionam os termos do credo atanasiano a essa trindade e compreenderam a intenção do iniciado que o ditou. Os raios formam um sistema complexo que será detalhado sob o nome zodíaco. Os círculos são os planos cósmicos. O Sol central é aquele ponto do espaço que pode ser alcançado se uma linha do Sol de nosso sistema for traçada em direção à estrela conhecida como Alfa Centauro, e projetada a partir daí. Vocês viram como os átomos se originam, como vórtices nos ângulos dos raios, como, em sua forma simples, eles permanecem sobre o primeiro dos planos cósmicos onde foram originados.
Quando, todavia, formam alianças entre si e se tornam compósitos, seu peso, metaforicamente falando, quer dizer, sua suscetibilidade a influências, aumenta, e suscetibilidade a influências é tudo o que o peso é esotericamente. Esse fato constitui a base da limitação e do voo pelo espaço. Interrompam sua suscetibilidade à influência e vocês poderão se mover livremente. Quando os átomos se tornam compósitos, as forças centrífugas os conduzem para fora e, encontrando as trilhas dos raios fluentes, seguem por elas, como se elas fossem as linhas de resistência mínima. Quando alcançam o próximo círculo, ficam aí, tendo encontrado seu nível de gravidade. Então alguns átomos compósitos formam associações adicionais e são novamente postos em rotação pela trilha de um raio. Vocês verão, portanto, que é só quando os átomos extremamente elaborados do sétimo círculo formam alianças é que começam a fazer a espiral voltar ao Sol central.